Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade começa mais uma vez trazendo, como sempre, um assunto que mexe com todo mundo mesmo, porque está ao meu lado aqui o Dr. Guilherme Pardi, que é geriatra, gerontologista, e ele sabe mais do que ninguém a importância da gente ter os cuidados que são extremamente necessários na terceira idade. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco. É um grande prazer, Paulo, estar aqui podendo informar o seu público. Tem sempre dúvidas sobre o envelhecimento, o processo do envelhecimento, o que deve ser feito. É verdade. Estamos à disposição. É verdade. Olha, a gente sempre... a gente estava trocando uma ideia aqui com o doutor em off, como a gente diz, antes de entrarmos na entrevista, e a gente sempre quer a solução mais prática, mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o mais indicado, né, doutor? Sobretudo quando diz respeito à saúde do idoso, né? Exato. A humanidade sempre, Paulo, teve em busca do elixir da longa vida, né? E nunca encontrou, né? Desde Ponce de León. Da fonte da juventude, né? E nós nunca encontramos essa fórmula. Na verdade, essa fórmula já é muito conhecida por todos nós, né? Basta praticar, ter a disciplina com a saúde. Não tem segredo, né, doutor? Atividade física, alimentação balanceada, diversificada, com alimentos mais saudáveis na terceira idade é fundamental. Fundamental, acho, não só na terceira idade, Paulo, acho que para todo mundo. Exatamente. O que eu gosto de comentar com os meus alunos e nas minhas palestras é que, assim, o século passado, Paulo, ele foi o século que a humanidade conseguiu a longevidade. E isso é muito importante, através da urbanização, do acesso aos serviços de saúde, saneamento básico, vacinas, medicamentos. Então, nós conseguimos a longevidade. Mas, apesar disso, essa longevidade que nós conseguimos no século passado, ainda ela é cheia de intempéries, né? de baixa qualidade de vida, de presença de doenças, de incapacidades. Esse século agora, o século XXI, ele vai ser o século que nós vamos chegar no envelhecimento saudável, graças à gama de informações que nós temos, aos recursos tecnológicos e médicos. Então, agora nós vamos chegar na velhice com menor incapacidade, e isso é muito importante. Nós estamos jogando a incapacidade cada vez mais para longe. Hoje nós estamos jogando a incapacidade para os 80 anos, acima de 80 anos, daqui uma década 90, daqui outra década 100, até a gente chegar no ponto de ter uma longevidade com qualidade de vida. Esse é o objetivo da humanidade nesse século. Maravilha. E é verdade, olha, se a gente for pensar bem, né, prestar atenção, essa semana nós vimos aí a liberação da vacina da influenza para todos os públicos, todas as idades, a partir de 6 meses de vida. Então, o cuidado é contínuo. O doutor fez uma lembrança fundamental. Agora, em relação especificamente a vacinas para a terceira idade, o que o senhor poderia dizer para nós, para quem está ali nos acompanhando? Eu acho que a vacinação é um dos pontos fundamentais, né, para a gente conseguir uma qualidade de vida no envelhecimento, sem adoecimentos, sem doenças que vão comprometer a nossa autonomia e a nossa independência. Que o grande norte da geriatria, Paulo, é ter autonomia e independência. Né? Ninguém quer ficar velho e ficar dependendo de outras pessoas. Verdade. Então a vacinação é fundamental. Nós temos um calendário, a Sociedade Brasileira de Geriatria, ela tem um calendário específico para os pacientes idosos, que engloba aí a influenza, que engloba aí a herpes, que engloba a pneumonia, a vacina de tétano, entre outras, febre amarela, entre outras que são fundamentais para a gente ter um processo de envelhecimento saudável. Muito bem. Olha, nós tivemos um susto, eu diria assim, né, nos últimos anos com a história da Covid-19 e aprendemos bastante com essa doença, né? Eu perguntaria, doutor, além dessa que foi um susto que nós tivemos, os males que afligem a terceira idade continuam sendo doenças cardíacas, câncer? Como é que está
a preocupação hoje? Sim. Hoje a geriatria é tão ampla, Paulo, que a gente subdivide as idades, né? Hoje em dia a gente subdivide o idoso em idoso jovem, que é aquele dos 60 anos até os 70, 75 anos. Isso. Nesse ponto, o que predomina de doenças? As doenças cardiovasculares, né, que são muito frequentes nessa faixa etária, e os cânceres. Né? Alguns cânceres que são, por exemplo, na mulher o câncer de mama, o câncer de colo uterino, no homem já tem o câncer de próstata e o câncer de pele, tanto no homem quanto na mulher, que é muito incidente nessa área, nessa geração. Né? A gente tem o idoso, que é aquele de 75 até 85, 90 anos, que aí entram as doenças mais crônicas, né? A insuficiência cardíaca, a doença obstrutiva pulmonar, entre outras doenças, as doenças do aparelho respiratório. E os very old, né? Que nós chamamos, ou muito idosos, acima dos 85, acima dos 90 anos. Aí as doenças respiratórias, as infecções respiratórias, as infecções urinárias ganham muita importância. E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar ao nosso paciente, os traumas, né? Porque é a partir dessa idade que o paciente começa a cair. E esses aumenta traumas, o risco. Exato. E esses traumas no paciente de 90 anos causa muita debilidade nesses pacientes. Então, o enfoque nesses pacientes são traumas que acontecem na própria casa do paciente. Né? Então, a gente sempre tem que insistir a fazer atividade física para ter menos chance de cair, a manter uma boa alimentação, a iluminar a casa, a tirar tapete, fazer adaptações no domicílio para prevenir esses traumas que são uma grande causa de morte, né? De desencadear um processo de adoecimento e morte nesses pacientes. Muito bem. Agora, doutor Guilherme, o senhor tem uma atuação aqui em Uberaba de décadas, né? 2 décadas, mais do que isso. Como é que estamos aqui nas nossas condições de tratamento, os recursos da medicina aqui em Uberaba, nas nossas instituições, a avaliação que o senhor faz aí em termos de tecnologia, de atendimento? O que o senhor conta para nós nossa realidade? Eu acho que a nossa realidade não é muito ruim. Nós temos aqui 2 cursos de medicina na cidade, e isso traz uma expertise muito grande nessa área médica, né? Com grandes profissionais, com profissionais muito qualificados. Eu acho que nós estamos bem servidos. Eu acho que a geriatria, quando eu cheguei a Uberaba, a geriatria era muito incipiente, né? A gente éramos, na época, 2 ou 3 geriatras na cidade. Então, hoje, mais gente tem se especializado nessa área. A gente tem hoje mais de 10 geriatras na cidade. Então, eu acho que a gente tem um recurso humano muito qualificado, em virtude dessas especificidades da nossa cidade. E eu acho que a gente tem um recurso tecnológico também adequado. Né? Que a gente precisa trabalhar um pouco mais na atenção básica, né? Que eu acho que ainda tem um déficit, pode melhorar para atender melhor essa população, mas eu acho que a gente tem uma medicina adequada aqui na cidade. Uma tendência, né? Aumentar o número das chamadas instituições de longa permanência. Isso é uma preocupação, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Nós temos aparelhos, enfim, espaços físicos adequados para receber e acolher esses idosos, né? E cuidar, né, Paulo? E cuidar. Porque ali não é colocar o idoso e deixar ele lá, né? É colocar ele lá e fazer uma fisioterapia, fazer um suporte nutricional, tentar manter ou melhorar a qualidade de vida desse paciente, não é simplesmente oferecer um quarto e uma cama para ele, né? A gente tem que oferecer todos os recursos de saúde, de reabilitação para esse paciente ter uma vida plena, né? Ter uma vida adequada, com qualidade. Maravilha. Olha, a gente quer agradecer a presença do Dr. Guilherme Rocha Parte aqui no nosso programa, dizer que ele é sempre muito bem-vindo para trazer as novidades da medicina, as medicações. Tivemos recentemente a inauguração do Cefito, que é o Centro de Produção e Pesquisa em Fitoterápicos. Então, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, os estudiosos das plantas medicinais agora entram com a ciência, trazendo fitoterápicos, mais um campo de conhecimento que vai ajudar, né, nos nossos
os nossos pacientes, sobretudo na área aí da terceira idade. Ou seja, sempre muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, Paulo. Assim, o Brasil tem muito potencial, né, devido à sua diversidade natural, né, para essa questão do fitoterápico. Então, acho que isso tem muito potencial. E eu gostaria de agradecer o convite, me deixar à disposição, né, agradecer a receptividade aqui na televisão e me deixar à inteira disposição. E a Universidade Federal do Triângulo Mineiro também está à disposição para qualquer discussão. Muito obrigado. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV vai falar agora sobre o sofrimento de mulheres negras nas comunidades do Rio de Janeiro. A nossa equipe conversou com a pesquisadora e escritora Raquel Gouveia, que trouxe para lançar em Uberaba o seu livro, Na Mira do Fuzil, a saúde mental das mulheres negras em questão. Esse livro ele é fruto de reflexões da minha trajetória acadêmica. Eu sou professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e já tem algum tempo que eu venho trabalhando sobre sofrimento em mulheres. Mas nos últimos 5 anos eu venho recebendo muitas solicitações para que eu pesquisasse sobre o sofrimento das mulheres negras, principalmente mães de vítimas de violência armada. Então, dessa forma, no último ano, como resultado do meu pós-doutorado, eu fui fazer entrevistas, grupos e participar de ações organizadas por mães que são vítimas de violência de Estado. Esse é um livro que traz para a cena da realidade brasileira não só a dor das mulheres negras, mas também a potência das mães em ressignificar uma perda que se torna um problema coletivo. E eu trago, então, para o debate da política de saúde mental a importância de olhar para as mulheres negras, principalmente aquelas que são faveladas e periféricas, para a produção de um cuidado em saúde mental. Agora você tem formação inicial na área de serviço social, de assistência social. Que tipo de contribuição esse trabalho pode trazer nessa função? Então, apesar de ser assistente social, eu tenho uma trajetória de quase 2 décadas na saúde mental, seja como assistente social, seja como gestora, seja como pesquisadora. Eu venho convocando os assistentes sociais para pensar os desafios sobre a intensificação do sofrimento da população negra, periférica, favelada, e a importância do acesso às políticas públicas e a afirmação dos direitos sociais. Então, o serviço social tem um papel fundamental de afirmar que essa população precisa ter acesso à política de saúde mental, habitação, assistência social. Sem isso, não temos condições de vida adequadas, inclusive afetando a saúde física e psíquica da população. Legal. Conta um pouquinho mais do livro, do conteúdo, o que a gente pode encontrar, o que pode nos surpreender nessa história? Então, aqui tem relatos imprescindíveis das mulheres
que são mães de jovens que foram assassinados na favela e que tiveram sua vida ceifada. Elas revelam como essa dor as machuca e muito, e que, principalmente no momento do enterro, elas são dilaceradas por uma dor que fica atormentando. E aí você tem a entrada e o uso de medicamentos psiquiátricos como resposta. Então, elas buscam justiça, buscam reparação, buscam atendimento, e quando não se tem a presença do acesso às políticas públicas, elas vão buscar a medicalização como resposta. Então, eu vou estudar esse fenômeno, e aqui a gente não está negando o uso de medicamento, não, mas como o problema social vem sendo respondido através de usos intensos de medicação, né? E está faltando, por exemplo, acesso ao psicólogo, ao assistente social, à terapia ocupacional, à justiça. Se essas mulheres tivessem mais acesso a essas políticas, o uso de psicotrópicos iria diminuir, né? E não seria a única alternativa. Então, ter acesso aos seus direitos é uma forma também de apaziguar e reparar esse dano causado pela violência armada. A gente está aqui numa realidade um pouco diferente, mas o quanto que as múltiplas violências, violência de gênero, violência física, né, também atravessam as mulheres que são mães aqui dessa realidade, dessa região. Né? Então, é importante que as mulheres sejam atendidas pelas múltiplas políticas para que não venham posteriormente a adoecer, né? Tá no estado de depressão, de tristeza, de angústia, mas que tenham também conhecimento de que as políticas públicas podem amenizar sofrimentos causados pelas desigualdades. Legal. Agora, para a gente encerrar, a sua experiência, apesar da pouca idade, nos demonstra que podem vir mais trabalhos interessantes por aí. Alguma perspectiva nessa linha? Sim, quero dizer que eu continuo pensando em desdobramentos, principalmente para pensar, junto à população negra, como é que nós podemos combater as expressões do racismo, principalmente na política de saúde e de saúde mental. Nós temos que afirmar o Sistema Único de Saúde, porque a população que é mais atendida no SUS é a população negra. Então, como nós reconhecemos quem é atendido no SUS, qual é o perfil? Então, eu já tenho em vista uma nova pesquisa para que a gente possa identificar o perfil da população atendida no estado do Rio de Janeiro, as violências que atravessam e como que a gente pode promover cada vez mais novas tecnologias de cuidado em saúde mental. A conversa com a pesquisadora Raquel Gouveia é interessante. Ela traz estatísticas, dados, ensinamentos, enfim, uma pesquisa fantástica sobre o sofrimento destas mães lá no Rio de Janeiro e lições que servem também para Uberaba. O assunto agora no ISTV é a pesquisa de preços do PROCON aqui de Uberaba. A fiscalização do PROCON agora vai se aproximar mais da evolução dos preços dos combustíveis. Acontece que o governo federal anunciou a redução de preços. Por isso, o PROCON vai acompanhar mais de perto. Confira na reportagem. Para a população ter uma certa comodidade de não estar percorrendo de postos em postos para estar fazendo essa pesquisa. A gente já está adiantando para o consumidor para facilitar a vida dele. Legal. Então, o PROCON ele não faz evolução de preço, ele só acompanha. Isso, a gente não faz evolução de preço porque isso é questão de livre mercado, né? Cada posto de gasolina tem o seu preço, então assim, cada um dá o seu valor. A gente só faz o acompanhamento para poder facilitar a vida do consumidor e mostrar para ele aonde é o posto que tem o combustível mais em conta. Muito bem, e onde é que o consumidor encontra esses dados? Bom, os dados a gente disponibiliza tanto no site do PROCON quanto no aplicativo. O aplicativo pode ser baixado por qualquer tipo de telefone que tenha Android ou iOS. Alan, conta para nós qual é a nova orientação em relação à pesquisa de preço no PROCON relacionado a combustíveis. Bom, em relação aos combustíveis, a pesquisa ela é feita uma vez por semana. A gente faz ela, divulga no aplicativo e no site. Só que como o governo federal saiu na imprensa que ele abaixou o valor do diesel, do gás e da gasolina, a gente vai aumentar a quantidade de fiscalizações
e divulgação da pesquisa de preço no site e no aplicativo. Então, assim, como a gente fazia uma vez por semana, para a gente estar acompanhando essa redução mesmo da gasolina, a gente vai tentar fazer umas 2 vezes por semana ela. Outra coisa, às vezes o consumidor se confunde achando que o PROCON regula preço. Acontece isso? Não, a gente não faz regulação de preço, por exemplo, em relação até mesmo ao combustível. Muitas são as nuances para a gasolina abaixar. São impostos, são a questão da aferição de bomba, pode ser que está adulterada. Isso não é a gente que faz, estão órgãos competentes para fazer esse tipo de fiscalização. Além dos combustíveis, o PROCON pesquisa outros produtos. Conta um pouco para nós do que é feito em termos de pesquisa no PROCON, Alan. Sim, além da pesquisa de combustíveis, a gente faz pesquisas em datas festivas, como por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados, Páscoa, agora Dia dos Namorados, aí a gente faz a pesquisa também. Então, sim, todas essas datas festivas a gente faz a pesquisa e divulga no aplicativo e no site. Nós temos também a pesquisa que vocês fazem em relação à cesta básica. O que é pesquisado neste caso? Isso, os produtos mais comuns, né? Arroz, feijão, óleo, macarrão, são os produtos assim que compõem a cesta básica. A gente faz a pesquisa, divulga no site o menor preço. Em caso de dúvida, então, se o consumidor se sentir lesado em relação a algum produto, a algum preço, entrar em contato com o PROCON através das redes sociais, como é que é o procedimento? Bom, a gente tem o nosso WhatsApp, que a gente atende pelo WhatsApp, a gente atende pelos nossos canais de telefone, pode estar entrando em contato com a fiscalização, com o PROCON, ou por meio até mesmo do aplicativo, que a gente está se deslocando ao local para estar averiguando essas irregularidades, caso o consumidor constate. Outra dúvida, Alan, é o seguinte: se um grupo de consumidores detectar algum produto em específico que está apresentando uma variação de preços assim atípica, isso pode resultar numa denúncia, que pode resultar numa ação direta de pesquisa de preço do PROCON? Sim, geralmente quando é pesquisa individual, o dano é individual, a gente atende aqui no PROCON. Agora, se for uma demanda coletiva, se foram vários consumidores, com várias irregularidades, aí tem o Ministério Público aí, que é o PROCON estadual, que faz essa ação coletiva. Certo. Aí o PROCON aqui de Uberaba faz essa orientação também. Isso, aí a gente pode encaminhar para a gente aqui do PROCON, que a gente analisa. Se for um caso de dano coletivo, a gente encaminha para o PROCON estadual. Se for caso de individual que dá para a gente resolver na nossa esfera, a gente resolve por aqui também. E nunca é demais lembrar, o PROCON é apenas um órgão que informa o preço dos combustíveis para orientar os consumidores. Muita gente pensa que o PROCON tem o poder de reduzir o preço dos combustíveis, mas os combustíveis só podem ser reduzidos, os seus preços só podem ser reduzidos quando há uma legislação federal, determinação que não cabe ao PROCON. Nós vamos mudar de assunto para falar sobre um tema que preocupa nesta etapa do ano, nesta fase outono, inverno, temperaturas mais amenas, clima seco. As queimadas são uma preocupação na área rural e também no perímetro urbano. Por isso, a equipe da ISTV foi até o Corpo de Bombeiros entender quais são as estratégias traçadas para este período. Fizemos o lançamento do plano de preparação e resposta ao período de estiagem de 2023, na semana passada. Esse planejamento iniciou no ano passado. É um plano que contempla tanto a área rural como urbana, tem características específicas em cada ambiente. Na área rural, nós identificamos quais são os pontos com maior recorrência, temos uma parceria com o Ministério Público, Sindicato Rural, Prefeitura, no treinamento dessas comunidades, não só na educação, mas em noções para o primeiro combate. Na área urbana também, temos um mapa de calor, um georreferenciamento, um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos para identificar áreas com maior recorrência e a partir daí
estamos com um trabalho de vistorias, é uma operação chamada Alerta Verde. Essas vistorias, elas visam identificar os locais, não só com vegetação alta, mas também que áreas que já foram queimadas. E aí entra outra parceria também com o setor de posturas, que é o órgão competente para aplicar as sanções, se for o caso. A educação ambiental continua, esse sempre será nosso foco em conscientizar a população, até porque a maior parte desses incêndios são provocados pela ação humana, 99%, é uma coisa que a gente tem que frisar aqui, que a participação da população é extremamente importante. E dentro do Bombeiro estamos preparando todo o nosso material humano, para que a gente possa ter a maior disponibilidade possível e atender o maior número de ocorrências, dando uma resposta para a sociedade. A participação do cidadão sempre fundamental. No caso de a pessoa estiver numa estrada próxima daqui e perceber um foco de incêndio, qual é a ação imediata que ela deve tomar? Olha, as rodovias são alguns locais que mais queimam e a gente sempre solicita que nesses pontos ela reduza a velocidade e que ela não entre em alta velocidade nesses locais, que é um ambiente que pode haver algum acidente e nós temos uma incidência aqui na região de algumas situações graves que ocorreram por causa desse problema. E lógico, ela já visualizando a distância que tem uma área com fumaça, ela possa já procurar uma área de segurança antes de chegar nesse local, que é uma ação de segurança preventiva. Bem, ultimamente, nos últimos dias, a gente tem visto alguns focos de incêndio, inclusive dentro do perímetro urbano. O Corpo de Bombeiros já detectou ocorrências que são preocupantes, não são preocupantes. Como é que está a situação nesse momento, capitão? Como eu disse, nós dividimos as áreas em urbano e rural. A pergunta foi a questão da área urbana. Ela nos preocupa, primeiro, nós temos um problema de saúde pública devido à fumaça. E esses incêndios também em áreas, são áreas que elas dividem o espaço ali com escolas, empresas, enfim, várias edificações de reunião de público, e que não há só o problema ali da fauna, da flora, do risco do incêndio na vegetação, mas também da propagação desses incêndios para esses locais. Por enquanto, nós não tivemos um incêndio de grande proporção, mas já iniciaram alguns focos na nossa área e nossa atenção já está redobrada para evitar que esses incêndios de vegetação venham propagar para áreas edificadas, que também é um dos nossos pontos de atenção. Se quiser deixar mais alguma mensagem, alguma orientação, fique à vontade. E STV está aqui à sua disposição. A principal mensagem é um problema nosso. Uberaba nos últimos anos vem se destacado com os locais em Minas Gerais, chegou, se não me engano, em 2021, a ser o terceiro local, de acordo com imagens via satélite, com o maior foco de calor em Minas Gerais. Esse é um dado muito preocupante, alarmante, e ele deriva de uma cultura da população em utilizar a prática da queimada, do fogo, principalmente para limpeza de terreno. Então, quero frisar e chamar a população, abraça essa causa, mude a cultura, comece por si mesmo e oriente o máximo de pessoas possível do tão danoso que é esse período para nós, e que se juntem nessa luta com o Corpo de Bombeiros e outras instituições que estão trabalhando para melhorar e tornar a nossa área mais segura. E assim nós encerramos mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo.
segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.